que é a globalização? A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução dos custos dos meios de transportes e comunicação dos países no final do século XX e no início do século XXI, sendo considerada a maior mudança da história da economia nos últimos 40 anos, embora vários estudiosos situem a origem da globalização em tempos modernos. Outros traçam a sua história muito antes da era das descobertas e viagens ao Novo Mundo pelos europeus. Alguns até mesmo traçam as origens ao terceiro milênio antes de Cristo. Quais os tipos de globalização? Os tipos de globalização são três: econômica, cultural e de informação. Globalização econômica é o processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo. Globalização cultural, quando vários elementos culturais são misturados, criando uma espécie de mutação das culturas. Globalização da informação, unindo a globalização cultural com a necessidade de transmitir informações que possam ser recebidas e interpretadas em todo o planeta. Características da globalização. A globalização se caracteriza pela união do mercado mundial através de blocos econômicos e a desaparição das fronteiras comerciais entre seus membros. O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo. Teve início a partir da Segunda Guerra Mundial, tentando recuperar as ideias de uma sociedade livre, ou seja, de um mercado aberto, fazendo uma crítica ao modelo chamado de keynesianismo, que defendia a participação do Estado no que diz respeito às suas responsabilidades sociais. Os teóricos neoliberais acreditavam que a peça fundamental da economia de um país era o controle dos preços. Seria necessário que o Estado mantivesse o equilíbrio dos preços através da estabilidade financeira e monetária, com a adoção de políticas econômicas anti-inflacionárias e cambiais. A liberdade econômica continuaria a existir, e o governo teria a função de combater os excessos da livre concorrência e o controle do mercado pelos grandes monopólios econômicos. Características. O movimento neoliberal defendia a tese de que a crise das décadas de 70 e 80 decorriam do mau funcionamento do Estado, evidenciando na falta de efetividade no crescimento distorcido, além dos altos custos operacionais, do excesso de endividamento público e da incapacidade de se adequar ao processo de globalização em curso, que teria reduzido a autonomia e a capacidade dos Estados nacionais para gerirem suas próprias políticas econômicas e sociais. Principais características: pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, a política de privatização de empresas estatais, ou seja, a privatização de todos os setores da economia nacional, desregulamentação do sistema financeiro, transferência do serviço público ao setor privado, redução dos encargos e direitos sociais como um todo, a abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais, defesa dos princípios econômicos do capitalismo e também ênfase na globalização. Consequências: desigualdade social, desemprego, economia instável, salários baixos, fluxo do capital invertido, dependência do capital internacional, principalmente nos países mais pobres e menos desenvolvidos, e tremenda liberação financeira. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade, que propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da realização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletário, visa a uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as diferenças econômicas entre os indivíduos. A história do socialismo surgiu no século XVIII como uma forma de repensar o sistema vigente, o capitalismo.
Os primeiros estudiosos a utilizar o termo socialismo foi Henri de Saint-Simon, o filósofo economista francês Karl Marx e Friedrich Engels, que publicaram o Manifesto Comunista em 1848. O filósofo da ciência Karl Popper, em seu livro, caracterizou o socialismo científico como pseudociência. Ele argumenta que seu método é o que ele chama de historicismo, o método de analisar tendências históricas e derivar leis universais a partir delas. O comunismo é uma ideologia e um movimento político, filosófico, social e econômico, ou seja, uma ordem socioeconômica estruturada sobre as ideias de igualitarismo, comum nos meios de produção e na ausência de classe social. O capitalismo surgiu depois do declínio do feudalismo, que consistia em uma organização econômica, social e política concentrada na Europa Ocidental, na Idade Média. O sistema feudal não era fundamentado no comércio, mas tinha como base as trocas naturais entre os senhores feudal e camponeses. O que é capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que visa ao lucro e à acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais. Por exemplo, eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Características clássicas do capitalismo. Propriedade privada. Consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade industrial. Lucro é o principal objetivo capitalista, proveniente do resultado da acumulação de capital. Economia de mercado. Livre iniciativa de regulação do mercado, sem ou pouca intervenção do Estado. Esse processo ocorre por meio da oferta e da procura, que regula os preços e os estoques das mercadorias. O Estado tem a responsabilidade de intervir somente em casos delicados, e também na implantação de medidas que garantem estabilidade econômica. Divisão de classes. Esse é um dos pontos mais polêmicos do capitalismo. De um lado está a minoria, denominada capitalista, ou donos dos meios de produção de capitais. E do outro lado está a maioria, chamada de proletários, pessoas que vendem suas forças de trabalho em troca de um salário, que garante saúde, alimentação, transporte, lazer, etc. No entanto, é nesse ponto que construiu a divisão das classes, uma vez que nem sempre o capitalista oferece uma remuneração que seja suficiente para sanar todas as necessidades básicas da maioria dos trabalhadores. Desse processo, o capitalista adquiriu a mais-valia que corresponde aos lucros, oriundos do trabalho do proletário.